Olá, turminha! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso guia de Estudos Amazônicos, 7º ano. Capítulo 5, Missões e Fortes desempenharam papéis importantes no Vale do Amazonas. Terceira avaliação. Nós vamos dar continuidade aqui neste ponto. A mão de obra indígena, a disputa entre religiosos e colonos. Vamos lá! A maior parte das tarefas extraídas cabia aos nativos, extrativas. Entretanto, recrutar essa mão de obra não era tarefa simples. Tá? Aqui, no Vale do Amazonas, ela podia ser obtida algumas vezes por incursões armadas contra as tribos consideradas hostis aos portugueses, ou seja, então essas tribos, esses indígenas, essas mãos de obras, elas eram capturadas através da força, para que eles pudessem fazer esse tipo de trabalho escravo ao colono. Outra forma aqui, olha, de capturar eram os descimentos, ou seja, expedições nas quais os índios tinham pelos religiosos como bravos. Eram conduzidos para serem aldeados. Isto significava receber os ensinamentos da fé cristã e habituar-se ao trabalho sedentário. As missões religiosas localizadas no Vale do Amazonas, os nativos vistos como fiéis eram aculturados e doutrinados sobre sobre a vigilante proteção dos jesuítas. Então, uma das formas era a questão da força, que essas tribos elas eram capturadas para que se fizesse o trabalho da coleta na mata, ou de outra forma era a questão do trabalho cristão das missões. Então aqui se tinha toda uma questão religiosa, fazer com que o índio tivesse uma nova cultura, um novo modo de viver. Tá? Esses são os aspectos que nós estamos vendo sobre a questão da mão de obra utilizada pelos nativos, pelos colonos da época. Tá? Aqui, olha. Muitas vezes as tribos eram deslocadas do interior pelos missionários em longas caminhadas para serem aldeados perto das vilas. Outras narrativas descrevem que durante o projeto as crianças padeciam especialmente, mas como já fossem batizadas, os padres exultavam, eram tantas almas ganhadas para o céu. Tá? Então aqui, muitas das vezes, as tribos, essas tribos que eram catequizadas, elas eram tiradas do seu local de convívio. Ou seja, a sua tribo era tirada de um local e era levada para um local mais próximo aos aldeamentos religiosos. Tá? Como nós podemos perceber aqui nesse trecho. Entretanto, os proprietários enfrentavam dificuldades para obter mão de obra necessária. Como os recursos destinados à compra dos escravos africanos não eram suficientes para garantir um abastecimento regular, os colonos justificavam e persistiam no apresentamento e na escravidão dos indígenas. Então, os proprietários já das terras aqui colonizadas na Amazônia, eles tinham esse pretexto da utilização da mão de obra indígena. Eles utilizavam as missões, utilizavam a mão de obra indígena para salvar almas para o céu. Já os colonos, os fazendeiros colonos, eles utilizavam a mão de obra indígena com a desculpa de que não obtinham recursos para a compra de escravos africanos. E tantas outras situações nós iremos perceber durante aqui a nossa avaliação do nosso texto. Já aqui nós temos uma lei, olha. A lei de 1º de abril de 1680 determinou a abolição da escravidão indígena, sem qualquer exceção, delimitando mais adiante as respectivas áreas de atuação das diversas ordens religiosas. Então aqui nós podemos perceber
que o governo português ele teve um atrito com essas ordens religiosas e ele propôs, né, essa lei, sancionou, não fez ela valer. Assim, ele tirou, né, os poderes que os missionários estavam tendo na região amazônica em cima dos indígenas, utilizando sua mão de obra, tá? Na questão da exportação dos produtos retirados da Amazônia, tá? Aí nós temos aqui, olha, o governo português tentando contornar os problemas decorrentes da proibição da escravidão dos indígenas, optou pela criação em 1682 de uma companhia que teria durante 20 anos o monopólio comercial da região, a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, possui direito exclusivo de comercializar os produtos locais. Então, tudo aqui, o governo português ele nunca teve perdas, ele teve ganhos, né? Ele tirou o poder das missões, né, que se utilizavam da mão de obra escrava, através da lei, a lei de 1º de abril de 1680, mas criou, né, colocou uma companhia que ficou encarregada, né, de explorar e comercializar os produtos locais. Então nós podemos perceber que aqui a Amazônia ela tinha o seu território bastante rico e serviu de atritos entre missões e o governo português, né? Porque era um território lucrativo, né? Mais um trecho, os comerciantes locais sentiam-se prejudicados por esse monopólio da companhia. Os proprietários rurais entendiam que o preço oferecido pelos seus produtos era insuficiente. Os apresadores de índios, contrariados, reclamavam da aplicação das leis que proibiam a escravidão dos nativos. A população em geral, né, protestava contra a irregularidade do abastecimento e dos altos preços de produtos como tecidos, bebidas e alimentos, muitas vezes estragados. Então nós temos aqui toda uma situação na questão de mercado, né? O governo português tirou os missionários, né, que estavam à frente da colonização do índio e utilização da sua mão de obra na extração dos produtos da Amazônia. Criou uma companhia. Esta companhia, ela regia as regras, dava preços aos produtos. Os comerciantes começaram a ficar insatisfeitos. Também, né, a população também ficou insatisfeita com os produtos e também com a falta de abastecimentos, né? Nós podemos perceber que existe uma revolta de Beckenham, tá? Protestos acabaram gerando uma rebelião em fevereiro de 1684, que ficou conhecida como a Revolta de Beckenham, por ter sido liderada por Manuel Beckenham. Os revoltosos comerciantes, tá, e proprietários rurais de São Luís, contando com apoio popular, decidiram expulsar os jesuítas e extinguir a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Tá? Então aqui a população se rebelou contra a questão da exploração da mão de obra indígena comercial da região amazônica. Outro ponto aqui que nós vamos analisar. Na segunda metade do século, o governo de Marquês de Pombal tentou achar soluções para a região. A administração pombalina, dentro da política reformista adotada, criou, entre outras medidas, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Foi extinta a do Maranhão e foi criada a Grão-Pará e Maranhão. Tá? Então aqui nós podemos ver que tudo era baseado na questão do comércio. A Amazônia ela era riqueza. Se hoje em dia nós estamos vivendo um período de desmatamento da Amazônia, porque até hoje ela tem seu significado. Só que aquela questão da Amazônia só é retirada. Nada é reposto novamente. Né? Então, com isso, os produtos, os animais, a fauna, ela vai acabando. Tá? Então, aqui nós podemos perceber um pouco, né, da situação de como começou a colonização amazônica. Aqui já estava uma população indígena.
o colono, ele se utilizou dessa mão de obra indígena para começar a exploração dos produtos e a comercialização desses produtos na Europa. Então isso causou atritos entre o governo português, que era o detentor da região, o Brasil era colônia portuguesa, né? Comerciante da região e a população. Tá? Então esse foi o nosso tema de hoje, na qual nós analisamos a exploração e utilização da Amazônia como meio comercial para os portugueses. Tá? A situação indígena, escrava, que eles foram tirados do seu convívio, eles foram, a sua cultura foi atingida criminalmente. Né? Nós sabemos que cada povo, cada sociedade, ela tem seu costume, o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de se alimentar. Então tudo isso deve ser respeitado. E a cultura indígena não foi respeitada pelos colonizadores portugueses. Tá bom? Então, turminha, no finalzinho nós temos aqui uma pequena atividade, tá? Na qual todos podem realizar. Ok, turminha? Agradeço a compreensão de todos e até a próxima.